Oi, pessoal. A nossa live 918 de hoje vai ser essa bolsinha que eu batizei de Clutch Cestaria, que ela lembra uma cestaria e eu adoro cestaria. Só que a gente vai fazer essa menorzinha para poder o vídeo não ficar muito longo. Então vamos lá. Aqui com o nosso A tradicional, vamos fazer o nó corrediço e vamos trabalhar por 21 correntinhas e mais 3 para subir. Por que 21? São múltiplos de 3, porque eu escolhi fazer os bloquinhos de pontos altos relevos em 3. Então, grupinhos de 3. Então, a gente vai fazer 21 correntinhas e mais 3 para subir. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu me perco na contagem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. E mais 3 para subir, que é a altura do ponto alto. Então, a gente vai, na 21ª correntinha, colocar já o primeiro ponto alto. Vamos seguir trabalhando com pontos altos até o último ponto de saída lá nas correntinhas, desse percurso aqui de correntinhas, para fazer a virada da bolsa. Ou seja, para fazer os aumentos. Eu tô fazendo com agulha 3,5 milímetros e tô usando o fio amigurumi, mas vocês podem fazer com qualquer fio que vocês tenham em casa e agulha compatível com o fio. Eu já coloquei um ponto aqui no último, na última correntinha, e vou colocar mais 4, ou seja, eu quero a minha viradinha com 5 pontos altos. Se você desejar fazer uma bolsinha com um fundo maior, é só você fazer mais carreiras de aumento. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, depois de 5 pontos altos, eu vou seguir colocando os pontos altos para cada gêmeo de ponto alto. Eu brinco sempre dizendo que é um ponto alto e o seu gêmeo. Que eu venho bem aonde está o ponto alto, no mesmo lugar, e coloco outro ponto alto. Então, a minha bolsinha só vai ter uma carreira de aumentos, que é essa que a gente fez agora, que a gente está fazendo. E depois eu já vou começar a trabalhar sem mais aumentos. Se vocês quiserem fazer uma bolsinha maior, basta fazer mais carreiras de aumento. Porque aí o fundo da bolsa vai aumentar. Então, tô chegando aqui no final dessa parte, onde a gente está colocando para cada ponto o seu equivalente. E vamos concluir com os aumentos aqui no final. Aqui no último ponto, a gente já tem 2 pontos. 1, 2, estão vendo? Então, a gente vai colocar mais 3. 1, 2, 3. E eu conto 1, 2, 3. E aqui nessa cabeça de ponto eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora eu faço 2 correntinhas para subir e um ponto alto no mesmo lugar dessas 2 correntinhas, estão vendo? Porque essas 2 correntinhas eu faço sempre para subir e para disfarçar a subida de carreira. Agora, essa carreira, essa segunda carreira, é toda de ponto alto, sem nenhum aumento, nem nenhuma diminuição, nem nenhum ponto alto relevo ainda.
Então, essa é uma carreira somente de ponto sobre ponto até o final, para depois a gente começar com a nossa carreira de pontos altos relevo. Vamos lá? Vocês vão rir, porque eu estava fazendo a carreira e não estava gravando o vídeo. Então, vamos lá. Fechei a carreira aqui, ó. Observem. Isso aqui, ó, gente, uma dica que eu dou. Esse espacinho que vocês estão vendo aqui não é ponto. Aqui vocês terminam o último ponto. Aqui não é ponto. Então, minha sugestão é que coloquem um marcador para que vocês identifiquem e não coloquem ponto aqui. Porque se vocês colocarem ponto aqui, vocês vão aumentar a peça. E não é esse o objetivo. Ela vai ficar... Aqui a gente já tá com a nossa peça do tamanho que a gente quer. Tanto de fundo quanto de largura. Nesse exemplar, a gente só fez aumentos aqui na primeira carreira. A segunda carreira já foi sem aumento. Então, aqui agora a gente vai subir 2 correntinhas, como eu sempre faço. E já vamos pegar aqui, ó. No primeiro ponto, um ponto alto, pegando pela frente. Outro ponto alto, pegando pela frente. Como é o ponto alto... relevo pegando pela frente. A gente não pega o ponto na cabeça do ponto. A gente ultrapassa aqui, ó, o corpo do ponto. E quando é pegando pela frente, a agulha vai pela frente da costura. Quando é pegando por trás, a agulha vem por trás, ó, e empurra o ponto para trás. Lembrem de controlar essa laçada para o ponto não ficar apertado. E de controlar a tensão do ponto para vocês trabalharem todos os pontos de forma uniforme. Então, ó, ponto para trás e ponto alto. Laçada na agulha, ó. No início do exercício, da prática desse ponto, ele parece estranho, mas daqui a pouco, com um pouco de prática, você pega o jeito de fazer. Então, ponto alto relevo pela frente. E ponto alto relevo pegando por trás. Então, ó, a costura, a agulha vai para trás da costura, empurra o ponto para trás, estende um pouquinho essa laçada para fazer o ponto alto. Nessa carreira, a gente vai fazer essa sequência que a gente começou. 3 pontos pela frente, 3 por trás. 3 pela frente, 3 por trás, até o final dela. Uma dúvida que pode surgir: fazemos os pontos altos relevos na viradinha também, sem mais nenhum aumento. Então, fizemos 3 por trás. Já vamos pegar a sequência de 3 pela frente. O início da peça, sempre a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para segurar, mas você vai arrumando a cada carreira que você terminar, você dá uma ajeitada na sua costura, sem puxar muito forte, sem esticar a linha, porque a gente não quer que a linha se ceda, a gente só quer que a linha se acomode. Então, vamos lá. Vou com vocês aqui até o final dessa carreira. No exemplar da aula de hoje, eu fiz 2 vezes cada sequência. O que que isso quer dizer? Eu fiz 2 carreiras, repetindo a sequência, que começa com 3 pontos altos pegando pela frente e 3 pontos altos pegando por trás. Vou repetir, então, vou fazer 2 vezes essa sequência e 2 vezes a sequência invertida. Então, isso é totalmente a gosto de quem tá fazendo, e cada escolha, o resultado fica diferente. Então, chegamos aqui nos nossos 3 últimos pontos. Que foram
pegando por trás, porque a gente começou com pegando pela frente. E aqui, ó, a gente tem 1, 2 correntinhas que eu faço sempre para subir. A gente vai pegar, ó, na cabeça do primeiro ponto. E vou fazer 2 correntinhas e vou fazer de novo essa sequência. Onde tiver ponto alto pela frente, eu faço pela frente. Aonde tiver ponto alto por trás, eu faço por trás. Vamos fazer toda essa carreira, porque ela não tem nenhuma alteração. Chegamos aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou trabalhar nesse exemplar sem inverter nada. Eu vou trabalhar por 12 carreiras seguindo essa mesma sequência, que começa com os 3 pontos altos pela frente, depois 3 por trás. 3 pela frente, 3 por trás. Então, pessoal, hoje na live, a gente fez essa bolsinha, cestaria, clutch cestaria, que partiu dessa, que foi a primeira peça. E essa aqui foi a que a gente fez na live. Aqui eu fiz 2 carreiras em uma sequência e 2 carreiras na sequência invertida. Aqui eu fiz todas na mesma sequência. E observem que é o mesmo ponto, não a mesma combinação, mas fiz com ponto alto relevo pegando pela frente e ponto alto relevo pegando por trás. Aqui é ponto alto relevo pegando pela frente e ponto alto relevo pegando por trás. Só que aqui eu inverti, fiz 2 carreiras numa sequência, 2 na outra. Então essa eu chamo de clutch cestaria justamente por conta desse cruzadinho. Quis fazer essa para vocês verem como a gente às vezes não arrisca. Então assim, ela ficou super interessante, ficou diferente do que o que normalmente a gente vê. Ela ficou até uma bolsinha meio elástica, porque esse ponto ele é elástico e foi com o mesmo ponto de origem, de base da outra. Então agora a gente vai fazer um outro acabamento diferente desse. A gente vai fechar aqui a carreira e vamos começar a trabalhar o acabamento. Conta 1, 2 e fecha aqui na cabeça do ponto. Agora a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos, folgando bastante o ponto, para evitar que a bolsa feche demais. Então eu vou aqui, ó, com a mão frouxa, soltando bem a linha e fazendo pontos baixos. A próxima carreira a gente vai fazer de meio ponto alto, pegando nas 2 alças do ponto. O último ponto aqui, ó, aqui não é ponto, né? Já sabem. Fechamos com um ponto baixíssimo, 2 correntinhas e um meio ponto alto no mesmo lugar. Vamos trabalhar essa carreira toda de meio ponto alto. Chegamos no final da carreira de meio pontos altos, vamos fechar aqui na cabeça do ponto com um ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer outra carreira de pontos baixos. Chegamos aqui. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. E vamos seguir fazendo pontos baixíssimos até o final, ainda nessa cor. E eu vou fazer um friso de pontos baixíssimos
com uma outra cor, só para dar um detalhe na bolsinha. Lembrem de não apertar muito aqui. Na verdade, o meu objetivo é justamente mostrar que quando a gente se arrisca, quando a gente experimenta uma troca de pontos, uma ordem diferente na sequência, a gente tem resultados bem diferentes e tão positivos quanto. Então, é preciso a gente ter coragem para arriscar. A gente exercita a nossa criatividade. Aqui eu vou arrematar. O arremate aqui, ó, eu simulo um outro ponto baixíssimo, né? A gente passa aqui por baixo. Aí vem pelo lugar que a linha tá saindo. Estão vendo? Eu tô pelo lugar que a linha tá saindo. Eu puxo a linha e eu crio um outro ponto baixíssimo. Agora eu vou pegar um outro tom de linha. Essa peça, com esse formato, nessa sequência, ficou um barrado. Ela fica bem elástica. Então, a gente tem que acomodar a nossa costura. Eu agora vou pegar esse outro tom e vou fazer 2 carreiras de ponto baixíssimo aqui, ó. Um aqui e outra aqui. Só que eu vou fazer pelo avesso da peça. Por que pelo avesso? Só porque eu quero fazer pelo avesso. Podia ser pelo direito, mas eu quero fazer pelo avesso para ficar um detalhezinho diferente. Depois a gente arremata os fios. Lembrem que a gente não pode apertar. Ponto baixíssimo tem que ser feito com a mão bem leve, para a gente não deformar a peça. Depois a gente tem que arrematar todas as pontas, todos os fios. Por que que eu tô fazendo pelo avesso? Porque eu queria esse detalhe aqui no direito, estão vendo? Que é tipo esse pespontinho que fica no avesso do ponto baixíssimo. Eu acho esse pesponto bonito. E achei que ia ficar interessante essa mudança na peça. Faço o último aqui. Aqui mesmo eu já venho para a carreira de baixo. Ah, não posso ir não. Tenho que arrematar, porque senão vai ficar no direito da peça e eu não quero. Então, aqui a gente arremata. Daqui a pouco eu arremato aqui para mostrar para vocês. Venho na carreira de baixo. Puxo o fio. E vou fazer outra carreira de pontos baixíssimos aqui. Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar o arremate e como vai ficar. Aqui, já fiz as 2 carreiras, ainda tá tudo sem arrematar. Vou desvirar a peça pra gente arrematar os fios. O resultado que eu queria era esse. Olha como ficou interessante, diferente. Vou arrematar. Como é que a gente vai arrematar? A gente vai botar esse fio para a parte interna e a gente vai passar por dentro de três pontos, dar nozinho. Podem fazer o arremate como preferirem. E aqui ficou. Então, de um início, a gente fez
duas peças diferentes, usando o mesmo princípio do ponto, com resultados totalmente diferentes. Aqui, vocês ignoram por enquanto, que eu vou arrematar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.